Eu tô falando. Joel Vilalon, o contador de histórias. Bom, nós vamos para mais uma história, mais uma mensagem. Hoje uma carta da vida de uma de nossas ouvintes. Nós narramos a partir de agora para você, tá bom? A minha história é triste, com lágrimas nos olhos, com o coração partido, com remorso. Eu pego esta caneta e tento narrar e retratar o preço alto que eu estou pagando. Ah, se arrependimento matasse. Se arrependimento matasse, morta eu estaria. Hoje só me resta lamentar em função das decisões e escolhas que um dia eu fiz. Na verdade, eu espero que a minha história sirva de alerta para todos que estão ouvindo o programa, que estes possam refletir um pouquinho mais em relação às suas decisões. Eu escrevo mais com a finalidade de desabafar, pôr para fora um pouco desta grande dor que eu carrego aqui dentro de mim. Espero que a minha história sirva de exemplo para que tantas pessoas possam refletir e tomar uma decisão mais acertada do que a minha. Porque é muito triste quando nós tomamos uma decisão errada. Ah, como é difícil tomar uma decisão errada na nossa vida. Eu sou mineiro de Guajupé, cidade do interior de Minas Gerais. Quando cheguei em Guajupé, consegui um emprego em uma churrascaria. Ali eu trabalhava como um garçom. Eu tinha alguma experiência no setor, eu fui muito recebido. Comecei logo a fazer amizades. Sabe como é que é, né? Local muito movimentado. E assim, naquele sábado, servindo uma das mesas, eu acabei conhecendo ela, Sandra. Ela estava na companhia de duas amigas, eu servi o rodízio. Vai lombinho, vai o bife a rolê, uma picanha, e ela sorria para mim. Eu estava ali a trabalho. As amigas riam. E distraído ali com o trabalho, eu não as vejo sair. Após o expediente, o Marcião, um rapaz do trabalho, do caixa, tinha um bilhete para mim. E no bilhete dizia: Fábio, eu gostei muito de você, me ligue. Em seguida, ela anotou ali o número do telefone. A Sandra sabia o meu nome devido ao crachá que eu trazia no bolso esquerdo do uniforme. Fiquei feliz porque também havia me simpatizado com ela. Na hora de ligar para ela, eu fiquei sem coragem. Dou uma volta no quarteirão, meio trêmulo, digitei ali o número. Mas ela desinibida, conversa comigo, já preparada para receber a ligação. Gostou de ouvir a nossa voz e assim nós conversamos e depois tivemos um encontro e estabelecemos um namoro. Ela me conta que era filha única, que seu pai era um homem muito rico, severo demais, com 15 anos de idade. Ela não havia namorado porque o seu pai não permitia. Então a gente se encontrava às escondidas e quando ela ia na escola, nós passamos a nos encontrar. E aquele colega meu da churrascaria, dando apoio, pedindo para que eu respeitasse a Sandra e a tratasse com carinho, um amor envolvente que acabou acontecendo entre nós. E foi natural que com tudo isso nós chegássemos ao ápice. Eu amava a Sandra. E naquelas noites lindas, nós ficávamos juntos. E a impressão que eu tinha é que ninguém iria nos separar. Os meses se passaram, um determinado dia eu percebo ela um pouco triste. Eu percebi que a Sandra estava triste, calada. Ela estava muito calada. Sabe, Fábio, uma coisa muito séria. Eu não sei como te dizer. Eu na verdade, estou grávida. Estou trazendo isso comigo aqui, eu não sabia.
Para mim foi um choque, estava preparado para ouvir aquilo. Sandra, ela continuou, Fábio, o meu pai, ele se souber da gravidez, ele vai me pôr para fora de casa. Você sabe que meu pai é rico, a gente começou a namorar escondido. Você sabe que o meu pai, ele sempre falou, filha grávida, solteira, ele não apoia. Comigo não tem modernismo. Meu pai, ele sempre falou isso. E agora, o que vamos fazer? Nós vamos enfrentar o seu pai e nos casamos. Ao ouvir isso, a Sandra se tranquiliza. Na verdade, ela estava chorando. Estava em lágrimas. Mas parece que as lágrimas ficaram mais velhas, mais leve. À noite, deitada em minha cama, eu não conseguia pegar no sono. Comecei a bolar um plano para fugir daquela situação. Finalmente eu recebi já no dia seguinte. Eu pediria a conta, inventaria uma desculpa qualquer para os meus tios e voltaria para Minas Gerais, deixaria Sandra ali. Eu voltaria lá para minha região. Eu sou de Guaxupé, como eu disse no início da carta. E foi o que eu fiz. Chegando em Guaxupé, eu não disse para ninguém. Os meus porque quando ela me falou, ela estava com exatos 3 meses. Eu agora fugi daquela situação. Covarde. Eu disse que assumia, mas não assumi. Eu sei que ela teria toda a razão por estar me odiando. Eu fui covarde, cafajeste. Jurei que não a queria, que não haveria mais. Sabe, Joel Vilalon, às vezes nós tomamos algumas decisões das nossas vidas. E agora distante eu ficava acompanhando. Ela deve estar com tantos meses. Eu sofria calado, não contei para ninguém. Fui levando a minha vida, arrumei um outro emprego. E depois eu fui despedido novamente lá de Minas Gerais, para onde eu havia voltado, fugindo da Sandra. E foi depois de 6 anos, eu voltei para a casa dos meus tios, procurei saber da Sandra, não tive mais contato com ela. Ninguém sabia me dizer absolutamente nada do que estava acontecendo. Fiquei à procura do Maciel, da Beatriz, das amigas da Sandra. Fiquei sabendo através de uma ex-colega que o Maciel e a Beatriz haviam se casado e não sabia de notícias dele. Maciel não trabalhava mais na churrascaria, aquele meu amigo que me incentivou a assumi-la. Ele se casou com a Beatriz. Já fazia quase 1 ano que eu estava de volta aqui na região trabalhando. Eu fui perguntando de Sandra. E eu fui perguntando por Sandra. Beatriz, com uma fisionomia, eu consegui encontrá-la. Era a Beatriz, ela carregava um bebê. E fui perguntando da Sandra. Ela trazia uma fisionomia triste e começa a me contar. Quando o pai da Sandra ficou sabendo da gravidez, ele realmente a expulsou de casa. E foi ela, a Beatriz, que acolheu a Sandra. Ela foi expulsa mesmo. E nessa questão aí eu fiquei ansioso e resolvi perguntar. Mas e a criança? É um menino ou uma menina? Eu quase não consegui conter as lágrimas. O arrependimento tomava conta de mim. Onde Sandra está morando? Eu quero lhe pedir perdão. Eu sei que eu ainda sou capaz de enfrentar o pai dela. Eu fui covarde. Vamos, Beatriz. Beatriz novamente faz um semblante triste. Você não vai enfrentar o pai dela. Vai ter que enfrentar o marido dela. A Sandra casou? Sim.
Depois que a menina nasceu, a Sandra voltou para a casa dos pais, porque o pai ficou encantado com a neta. E um bom tempo depois, a Sandra conheceu um senhor viúvo, se apaixonou por ela. Esse senhor, uma pessoa de uma vida financeira resolvida, muito bom, registrou a menina, deu um sobrenome para ela. E eu fico indignado, eu levo um choque. Eu não esperava ouvir aquilo, mas eu fui covarde. Minha filha me interessa muito, Beatriz. O nome dela é Jéssica. Mas interessa? Como assim te interessa? Você abandonou ela. Sandra era vizinha de Beatriz. Mas eu quero conhecer a minha filha. Mas você não abandonou ela? Eu tenho uma filha, meu Deus. Eu tenho uma filha. Quando eu ligo para Beatriz, a resposta me agrada. Sandra havia aceitado encontrar-se comigo no dia e horário marcado para que eu pudesse ter o privilégio de conhecer a minha filha. Minutos depois, avisto a Sandra, linda como sempre. Aproximando, vinha em minha direção. Eu sinto vontade de correr e abraçá-la, de beijá-la, de dizer a ela o quanto eu a amo. O que você quer comigo? O que você tem para me dizer? Eu vim a esse encontro, mas exatamente para botar um ponto final em toda essa situação. Depois de tudo que você me fez, você ainda tem coragem de querer conhecer a sua filha? Você foi embora, você foi covarde. A Sandra foi dura, categórica. Eu vim aqui para dizer para você que você não tem o direito de conhecer a minha filha. Você me abandonou. Como você quer agora entrar na minha vida? Com o passar dos dias, eu descobri o endereço da escolinha onde minha filha estudava. De longe eu avistava a Sandra e acompanhando a vida das duas à distância. Eu me emocionava, como ela era linda. Ela parecia um anjinho. Amigo, todos os dias eu vou às proximidades da escola tentar vê-la distante. É como se eu fosse um bandido. É triste saber que a minha filha nunca vai me chamar de pai. Como eu queria ser um pai presente. Como eu queria ser aquele ursinho de pelúcia que ela carrega só para ganhar carinhos dela. Como eu queria. Às vezes eu ligo para a Sandra só para ouvir a voz da minha filha. Você não me conhece, nem sabe que eu existo, mas eu te amo muito. Hoje, meu amigo do rádio, é essa história que reflete a minha escolha. Estou pagando um alto preço pelo erro que eu cometi no passado. Se arrependimento matasse, com certeza morto eu estaria e me encontraria. 26 anos se passaram. E eu não tenho carinho da minha filha. Pago um alto preço pela escolha que um dia eu fiz. Fui covarde, canalha. Me acovardei diante de uma escolha, de uma decisão. A minha história tem a finalidade de ajudar as pessoas a refletirem um pouquinho mais a respeito das suas decisões. Pense nisso. O arrependimento é uma das piores coisas que nós podemos carregar em nossos ombros. Reflita um pouquinho mais na história deste nosso ouvinte que tomou uma decisão errada e hoje paga um alto preço. Mais uma história que estará no nosso canal lá no YouTube. Reflita sobre as suas decisões. Obrigado a você que me acompanhou em mais uma